No vídeo de hoje nós teremos mais um vídeo de atualização de leituras, portanto eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas últimas leituras, qual é o livro que eu estou lendo atualmente e quais serão as minhas próximas leituras. Embora nem sempre eu cumpra com a minha TBR, com a minha lista de livros para ler no futuro, eu gosto de estar sempre fazendo essa lista porque isso mostra para mim que tem alguns livros que são prioridades e que eu quero realmente ler. Embora nem sempre eu cumpra essa lista realmente à risca, no mês certinho. Mas tá tudo bem, é assim mesmo, o importante é realmente fazer essa brincadeira. Você que é o de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou Ruana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. O primeiro livro que eu li no mês de março foi esse aqui, Persuasão, da Jane Austen, um clássico do romance de época, e eu não estou tão acostumada a ler romance de época, e esse livro eu dei 3 estrelas para ele porque ele não me prendeu tanto, não foi um enredo assim que me prendeu muito. Embora ele não tenha me prendido tanto e eu tenha demorado um pouquinho para realmente engatar na história, eu não senti em nenhum momento vontade de abandonar os livros. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, tá? Quando o livro realmente não tá muito bom, eu abandono realmente quando eu sinto que precisa. Porém, esse livro aqui eu não senti vontade, eu quis realmente continuar e não me arrependo. O final da história eu gostei bastante, gostei do desfecho que a autora, Jane Austen, deu para essa história. Então, nesse livro, basicamente, porque já tem resenha aqui no canal, basicamente a gente vai ter a história da Anne. A Anne Elliot, na verdade, que é a nossa personagem principal, ela tá com 27 anos e para essa sociedade, da época, ela já precisa realmente arrumar alguém para casar. Aos 19 anos ela foi pedida em casamento, porém ela foi persuadida por uma amiga da mãe dela a não aceitar esse pedido de casamento. Se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. A próxima leitura do mês de março foi Admirável Mundo Novo, e esse foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro como eu gostei. Bom, aqui nesse livro a gente vai ter uma sociedade distópica e esse foi inclusive o meu primeiro livro de distopia que eu li e gostei bastante. Nessa sociedade distópica, as pessoas elas não são mais produzidas por meio da relação de homem e mulher, e sim produzidas artificialmente em um laboratório. Sim, os famosos bebês de proveta. Além disso, nessa sociedade, as pessoas elas têm que ficar o tempo inteiro felizes. É tanto que tem uma droga oferecida pelo governo, que é o tal do Soma, que as pessoas têm que tomar. Então, se você está triste, soma. Se você teve uma briga no seu trabalho, soma. Se você discutiu com alguém, soma. Então, além dessa questão da sociedade ser o tempo inteiro feliz, tem essa droga, o Soma, para poder te deixar realmente feliz, para você não ter essa sensação de desânimo, digamos assim, e também para que mantenha realmente essa certa ordem da sociedade, que é a do Admirável Mundo Novo. Bom, esse é um livro muito impactante, que eu gostei bastante da trama, Embora ele tenha sido escrito em 1932, várias coisas que ele disse aqui nesse livro impactam muito na sociedade atualmente, principalmente a questão do consumo, Nessa sociedade aqui, eles são instruídos a realmente não consertar as coisas. Se uma coisa está quebrada, você tem que realmente substituir e comprar outra nova. Então é muito essa sociedade do consumo que a gente também tem atualmente. Então ele já previu isso lá em 1932. Como esses 2 livros clássicos são livros um pouco mais densos, que exigem um pouco mais do nosso cérebro e que pedem uma leitura mais lenta, para que a gente possa realmente refletir sobre o que a gente está lendo, no mês de março eu até comecei a ler Anne da Ilha, que é o 3º livro da série de Anne de Green Gables, que também é um clássico da literatura, só que literatura canadense. Embora ele seja um clássico, ele tem uma escrita muito boa e muito leve também. É um livro que eu indico para todas as idades, na verdade, A Lu Simone Montgomery, ela tem uma escrita muito gostosinha que te transporta realmente para o ambiente em que ele está sendo desenvolvida nessa história. Então ele transporta você direto para o Canadá do século XIX. Então é um livro muito legal. Aqui nesse livro a gente vai conhecer a história da Anne, continuar vendo a história dela, na verdade, porque esse aqui é o 3º livro da série. E nesse livro ela já está com 18 anos e ela vai para a universidade, então a gente vai acompanhar realmente esse momento da universidade, como é morar 3 anos em uma cidade totalmente diferente de Avonlea, e como que ela está lidando com isso. Ela vai ser pedida em namoro em várias vezes, por várias pessoas também,
E isso vai te deixar um pouco furiosa se você é a favor de Gilbert. Você vai ficar um pouquinho furiosa como eu fiquei, mas depois no final, o final era tudo que eu queria, na verdade, né? Então isso foi muito bom para quebrar, digamos assim, o galho dessas leituras mais densas que eu vinha lendo atualmente, que era Persuasão e Admirável Mundo Novo. Esse livro, inclusive, eu não consegui terminar no mês de março, eu terminei agora no início de abril, então já entra como leitura para abril, mas eu já estou mostrando para vocês quais são esses livros, né, que eu li atualmente. No mês de abril, eu também ouvi um audiolivro muito legal, que foi O Mundo de Sofia, que é outro clássico. Como eu falei pra vocês, né, eu estava realmente, né, mergulhada nessa fase dos clássicos. Eu sou muito de fase, então se tiver uma fase que eu tô ali passando, como por exemplo, eu tô passando pela fase dos clássicos agora, eu vou ler muitos livros clássicos, até realmente vamos mudar aqui de fase e ler outra coisa, né, ler outro gênero aí pra dar um gás, porque clássico realmente ele tem uma carga maior e exige um pouquinho mais da gente. Então eu decidi ouvir em audiolivro O Mundo de Sofia, porque é um livro muito gostoso, é um livro que também é para ser lido por todas as idades, principalmente ali se você tem 14, 15 anos, que é a idade da personagem principal, né, que é a Sofia. A Sofia, ela vai receber na sua casa várias cartas misteriosas de um professor de filosofia, e na verdade ele fala que é um curso de filosofia. Essas cartas começam a aparecer aos poucos, né? A primeira carta são cartas realmente bem curtas, mas com questões bem, como é que eu posso falar, bem profundas, né? Que faz você refletir bastante. Como, por exemplo, a primeira pergunta que ela recebeu é: quem é você? De onde vem o mundo, né? Foi a segunda. E depois disso as cartas começam a vir em um tamanho ainda maior, com mais questões filosóficas, contando um pouquinho dos períodos da filosofia, né? A gente vai conhecer a história realmente da filosofia, né, desde a filosofia antiga até a filosofia atual. E Sofia, quando ela vai passando ao longo do tempo por essas histórias, ela vai depois começar a refletir e filosofar sobre a própria vida. Então é um livro muito interessante. Eu particularmente gosto muito de filosofia. Tive a oportunidade de ter a disciplina de filosofia na escola, né, no ensino médio. Mas, para quem não teve a oportunidade, eu acho que essa é uma boa porta de entrada, porque o Jostein Gaarden, que ele é um escritor norueguês, ele fala que ele quis escrever esse livro justamente porque ele não encontrou nenhum livro em biblioteca para adolescentes ou crianças de uma linguagem fácil falando sobre filosofia. Então, mesmo que você não teve contato na escola com a filosofia, eu te indico esse livro. Pode ser que você estranhe um pouco no início, mas depois você vai começar a gostar, e é uma leitura super fluida e muito interessante, né? A forma de diálogo dela com esse professor, como que ela vai desvendando os mistérios ali da sua própria existência. Eu gostei bastante desse livro. Atualmente eu estou lendo Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Não sei se vocês sabem, mas Clarice Lispector é uma escritora que mexe muito comigo. Eu gosto da forma como ela escreve. É uma forma diferente até, né? Não é muito esperada, digamos assim. Tem algumas pessoas que não gostam muito da escrita dela, mas eu particularmente gosto bastante. Inclusive, esse livro aqui é um livro de contos da autora. Então, para quem quer começar a ler Clarice, eu indico esse, porque são contos pequenos de 2 páginas, 3 páginas. Você pode ler um conto por dia, né? Seguindo aquela regra de ler todos os dias um pouquinho, que inclusive eu falei no vídeo de como ler mais. Se você quiser criar esse hábito da leitura, né? Você pode ler aos poucos. E é bom que você não enjoa tanto assim, porque cada conto é uma história diferente, né? Você vai conhecer uma faceta de Clarice, digamos assim, diferente. Então tá sendo muito legal. E essa, na verdade, é uma releitura para mim. Na época que eu li, eu estava no ensino médio e eu li em uma edição que estava na minha escola disponível. Então eu não tinha o livro físico e eu comprei recentemente para reler e também para ter aqui na minha coleção de livros, já que eu gosto tanto da escrita da Clarice. Eu estou bem no iniciozinho, como vocês podem ver, né? Comecei recentemente a leitura desse livro. Não sei se vocês sabem ou se vocês lembram que eu comentei aqui em algum vídeo falando que eu não gostava muito de ler 2 livros ao mesmo tempo. Pois bem, eu acho que a gente tem que se testar, né? Leitura é autoconhecimento, e eu estou testando um novo formato para ver se eu gosto. Depois que eu li o audiolivro, depois que eu ouvi, né, na verdade, o audiolivro O Mundo de Sofia, eu decidi que eu ia ler um livro durante o dia e ouvir um audiolivro durante a noite. Eu vou testar durante esse mês para ver o que eu vou achar. E o audiolivro que eu estou ouvindo em conjunto com esse livro aqui, né, ao mesmo tempo,
é Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro nacional, que inclusive está sendo bem discutido atualmente, né? Ele é um escritor baiano e eu sou baiana, então o que me deu mais vontade ainda de ler esse livro, além de estar bem em uma hype, agora tá todo mundo falando sobre ele, e dizem inclusive que é um novo clássico, né, da nova geração, então achei bem interessante. Pelo que eu vi assim na premissa, é a história de Bibiana e Belonísia, elas são duas irmãs, e um acontecimento assim trágico vai acontecer e vai fazer com que uma delas perca a fala, né? Ela vai acabar perdendo a língua, digamos assim, pelo que eu vi, né, na sinopse. E esse acontecimento vai ligar as duas irmãs e eu achei essa trama muito interessante. Eu estou realmente bem no início. Eu ouvi o primeiro capítulo e o segundo capítulo ontem, então estou bem no início realmente do livro, assim como Clarice Lispector, estou bem no início, então não posso opinar. Agora eu vou contar para vocês os livros que eu pretendo ler no mês de abril, né? Além de Clarice Lispector, porque a gente já está no mês de abril, e Torturado, que faz parte da leitura conjunta que eu participo. Tem mais 2 livros que eu selecionei para ler nesse mês. Deixa eu pegar aqui o primeiro. O primeiro que eu selecionei é Malala, é uma biografia, né? Até onde eu vi, Malala, ela foi uma ativista dos direitos da educação, né, no seu país. E eu sei pouca coisa em relação a ela, embora ela seja muito falada, né? Eu já vi algumas coisas assim bem por alto mesmo, mas ainda não tinha lido realmente o livro dela e agora eu vou realmente dar uma chance para ele e ver o que eu acho desse livro. O outro livro que eu escolhi, que também, né, pelo que eu vi aqui atrás na sinopse, também se trata de, digamos que uma autobiografia da autora, né, da Maya Angelou, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Ele é até um livro um pouco grossinho, talvez eu demore um pouquinho para ler ele, mas eu estou querendo entrar nessa vibe agora de autobiografia, de biografia, que é outro gênero literário que eu me interesso bastante e que eu gosto muito. E essa foi a minha lista de livros que eu li recentemente, livro que eu estou lendo no momento e quais serão as minhas próximas leituras. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, isso significa que você gosta muito de conteúdo relacionado à literatura. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e já garante a sua inscrição, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Além disso, eu sempre deixo no box de descrição o meu link da Amazon e comprando por ele você me ajuda muito a continuar com esse projeto, porque uma pequena comissão vem para mim. Então vocês me ajudam muito, né, contribuindo de uma forma sem gastar nada do bolso de vocês, para eu continuar realmente realizando esse projeto que é de transmitir mais literatura, de levar mais livros para que as pessoas possam realmente adquirir esse hábito da leitura ou voltarem para esse hábito da leitura se em algum momento da vida acabaram abandonando por algum motivo, e também levar um pouquinho mais de conhecimento sobre a baixa visão, que embora tenha muitas pessoas no mundo, né, que tem a baixa visão, infelizmente ela não é tão conhecida. Então meu principal objetivo aqui nesse canal é justamente essa, de formar novos leitores ou fazer com que as pessoas realmente queiram ler e levar mais conhecimento em relação à baixa visão. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.